gordinho, alto, magro, Meu louro? filho? É. Ah, meu filho é gostosinho de apertar. Ele tá Tá gordinho. gordinho. Tá gordinho. Quando você anda na rua com ele? Aí ele anda de mão dada comigo, ele Vamos lá. adora. Anda. Mas às vezes não, às vezes ele quer soltar minha Quando ele mão. passa pelas pessoas, ninguém. Não, assim, As pessoas reparam. O que eu quero dizer, quando as pessoas olham. ele não dá pinta, isso. É Ele isso. não dá pinta. Eu vou te explicar uma. Às vezes ele dá pinta Por que eu tô te falando? quando isso? ele tá nervoso, Isso. quando ele tá ansioso, quando tem um lugar barulhento. Mas de uma maneira geral, ele é grandão, bate quase na minha altura. Você trouxe o leite? Ah, tá. Não, porque vai fazer um café. E ela quer café também. Vou pegar pra você. Tá, meu café é puro, por favor. E aí. Mas vai ficar parado? Vai continuar gravando? Tá aqui? Tá nessa câmera aqui gravando, vai continuar. Cadê o Gustavo? Foi embora? Não, tá ali. Pede pra ele. Ah, ele tá almoçando. Eu pego pra ele. Gente, ó, só tô eu e a doutora aqui agora, viu? O Breno tá saindo pra pegar um café pra gente. Maravilha. Eu também vou trazer o leite. Elas... Não, se puder, bota. Vai ficar nessa câmera do meio. Então, vamos lá. Por que eu tô te falando? Ontem, né, a gente estava falando no telefone, e eu te falei que eu comecei a minha vida profissional trabalhando com crianças e adolescentes autistas. Interessante. Isso foi em 1983. Eu comecei a trabalhar com uma criança, comecei a fazer acompanhamento dela no Colégio Notre Dame, em Ipanema. Né? Teve uma seleção, enfim, depois eu te conto os detalhes. Bom, mas lá na frente, eu acompanhava um garoto, ele tinha uns seus 8, 10 anos, 9 anos, e ele era assim, eu andava com ele, eu andava por Copacabana, tudo com ele, assim, gordo, assim forte, né? Assim, Parrudão. Isso, parrudo. E andava, né? E um garoto bonito, sabe? Não passava por ele, só chamava atenção quando ele falava, olhava para o lado. Uma vez a gente estava num bar, Copacabana, e tinha um senhor, cara, tomando Coca-Cola. Eu entrei ali eu entrei para comprar alguma coisa para ele. Ele foi, pegou o copo do sujeito e bebeu a Coca-Cola do sujeito. O sujeito pegou e agrediu ele. Nossa. Quer dizer, aí a gente falou, olha, aí eu falei, não, o garoto ele tem problema, ele tá. Aí ele, eu não via, não sabia. Aí o dono do bar chegou, enfim, deu uma confusão rápida, mas aquilo ali foi algo que me chamou a atenção, porque é um risco certas situações. Sim, não tem filtro social. Não tem filtro social. O meu filho é capaz de chegar para você e se, por exemplo, não gostou da sua camisa, falar, essa sua camisa é ridícula, parece camisa, sei lá, de motorista de ônibus. Motorista de ônibus, feia. Né? Ele vai falar isso sem problema nenhum. Do mesmo jeito que ele olha para mim e fala, mamãe, você não é bonita. Eu falei, mas quem é bonito para você? Ninguém é bonito. As pessoas são muito estranhas. Olha só. Ele olha para as pessoas e acha estranheza nas pessoas? Ele não percebe o belo. Ele não tem esse refinamento de uma pessoa bonita. Ou a referência dele é outra? Ele não tem referência. Ele não acha ninguém bonito. Ele sabe o que significa beleza? Ele sabe, mas ele não consegue. É a mesma coisa que os sentimentos. Tá, ele, quando era menorzinho, e eu viajava muito para dar aula, ele chegava, quando chegava de viagem, louca de saudade, para apertar, beijar. Dava aula em pós-graduação, em São Paulo. Então, quase todo final de semana eu estava viajando. E ele? Ou fazendo perícia. Ele ficava com a babá. Aí... O dela? Cadê aquela xicrinha pequenininha? Pode? Não. Eu não entendi. O que você vai fazer? Mas o café? E aquela xicrinha pequena? Mas vai dar o café com leite na pequenininha? Para ela, o café é puro para ela. E aí, quando eu chegava de viagem, ai, filho, que saudade, que não sei o quê. Não, mamãe, eu tô com raiva de você. Tô com raiva. Borrado, tô com raiva. Aí eu ficava, lógico, meu coração ficava apertadinho, né? Imagina, meu filho tá com raiva de mim, que absurdo. Como é que eu saio para viajar e deixo o menino com raiva? Bate aquela coisa toda. Aí eu comecei a entender que, na verdade,
Ele estava nomeando raiva um sentimento que era ruim, que é a saudade. Sim. É Ele não essa a conseguia, questão, ele não interessante. diferenciava. Sim, sim, E aí eu perfeito. falei, Pedro, mas você sente raiva porque você não gosta da mamãe? Não, eu amo a mamãe, então não é raiva. Você sente falta, você gostaria que a Pra mamãe ela. estivesse com você. Olha o café. Ei, não, não tomo nada não, obrigada, E querida. o meu? Vem, vou mostrar para você. Hoje. Aí eu leio aí, leite. Maravilha. Tá, ó, tá tranquilo. Não. Aí eu vou arrumar um problema aqui para vocês. Vai fazer uma lambança, Vou fazer uma lambança aqui. uma leve lambança. É. Mas fala, fecha a porta. Tem um povo aí, meu público tá ali, ó. Hoje tem público aqui. Ei, coisa boa. Fala. Então, eu fui explicando para ele. Falei, Pedro, quando a mamãe viaja, você não gosta de dormir na cama da mamãe, sentir o cheirinho da mamãe no travesseiro, ficar abraçadinho com o travesseiro. Isso a gente sente falta. Você gostaria que a mamãe estivesse aqui? Gostaria. Ah, então o nome disso é saudade. É um sentimento ruim, é um sentimento que dói, é um sentimento que machuca, mas não é raiva. Ele A raiva é quando a gente não gosta da pessoa. Fica zangado. Ele tinha quantos anos, mais ou menos? Ele aí já estava com uns 7, 8. Ele conseguia, assim, saber que você estava ausente fisicamente? Quer dizer, Sim, ele tinha noção, ó, a mãe... Quem é que ficava com ele? a babá. Tinha babá. Ele sabia que a sua ausência era física, você estava em outro lugar, Sim. longe. Sim, sim. Isso era explicado sim, para ele. Sim. E quando você voltava, Sim. ele falava, estou com raiva, mas é o que Era você está explicando. saudade. Era saudade. Então, essa coisa assim do belo, Sabe? tudo que é qualidade, né? Tudo que é sentimento e tudo mais, para ele é difícil. Né? Esses tons que existe, né? Do que é sentimento, do que é qualidade, né? Isso é uma dificuldade que ele tem, né? E isso ele precisa aprender na terapia, porque é isso que desregula ele. Não, ele não aderiu até hoje. Atualmente, ele está numa situação que ele está conseguindo entender que ele precisa da terapia. Porque quando você diz que ele não aderiu, assim, conta um pouquinho. Ele quebrava os consultórios. Quebrava? Quebrava tudo, batia todo mundo, fugia, criava o auê. Toma remédio? Toma para regular o comportamento, né? E o humor dele, a parte da depressão. Ele não aderiu à terapia. Ele quebrava, ele ficava... Ele não gostava que acessasse os sentimentos dele, ele não gosta, né? Acessar ele. E aí, atualmente, ele está fazendo um trabalho de entendimento da necessidade da terapia e ele está vendo o resultado, ele está vendo que ele está melhor. Está evoluindo. Está evoluindo. Né? E uma coisa que é até interessante falar, um assunto que a gente tinha comentado. Manda. É a questão de você ter instituições para internação específica para autistas. Que seria um trabalho... Fala, interessantíssimo isso. Porque isso é uma demanda reprimida, isso é uma necessidade, isso é real. Nós temos pelo menos 6 milhões de autistas no Brasil. 6 milhões? Pelo menos. Então, estatística, isso? Isso. Então, não entender que esse público precisa de assistência... A câmera está para ela? Não entender que esse público precisa de assistência é não entender que existe autista. Tá. É negligenciar o cuidado. Não é que todos precisem de internação, não é que todos precisem ficar internados, não é isso. Mas a internação é um recurso necessário muitas vezes. Seria uma crise. Você está falando que muitas vezes a criança, o adolescente, o adulto autista, ele tem crise de agitação, não é agitação só de física, não, de
de voz, de gritar, de falar compulsivamente, seria isso? E aí o recurso que você tem, às vezes, não é o suficiente, seria Na isso? verdade, assim, o autismo normalmente vem de mão dada com outros diagnósticos psiquiátricos, tá? De uma maneira geral, o autista ele tem mais um diagnóstico psiquiátrico com ele. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, não é doença, é Transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele vem desde a infância, ele não é depois de adulto que vai ter, ele tem que ter características do que seria do autismo, do transtorno do espectro autista, desde a infância. E o autista, por excelência, ele vem sempre com mais um diagnóstico psiquiátrico associado. Pode ser a bipolaridade, pode ser a depressão, pode ser esquizofrenia, pode ser uma série de diagnósticos. E ele precisa de terapias específicas, não só para este diagnóstico, mas que entenda também que as características do autismo podem estar retroalimentando isso negativamente. Né? E aí está o ponto X da questão. Porque quando você interna um autista, uma criança, por exemplo, um adolescente, vai internar numa instituição psiquiátrica, vai escolher uma instituição de excelência e tudo, mas ela não é uma instituição para autista. Mesmo que seja, tem uma instituição aqui no Rio que tem criança separado, faz internação de criança, mas não faz de autista. Tem a outra que é onde o meu filho atualmente está internado, ele precisou disso, ele estava em risco de morrer. Eu faço questão de falar isso porque quebra um tabu quando você traz a informação. Não é vergonha. Não fiz isso por maldade, fiz isso por necessidade. Ele estava em risco de morte e para ele está sendo muito boa a internação. Ele está se tornando uma pessoa com mais autoconhecimento, mais autoconsciência, não tem mais ideação suicida. Faz atividades, faz as atividades, se relaciona, está nadando, coisa que ele não gostava, ele está nadando, ele está aprendendo a entender algumas regras sociais que ele tinha dificuldade. E com segurança, que é o mais importante. Né? Os ajustes das medicações, das doses, os exames que forem necessários de sangue para acompanhar e tudo mais. Então, mas ainda assim, é uma instituição de excelência, é um lugar de excelência, mas não tem as terapias necessárias, específicas. Difícil. Para fora o autista. Do país, existem instituições fora? Sim. Você conhece? Sim. Chegou a conhecer? Conheci na Irlanda, eu conheci alguma coisa. Tem uma amiga minha, grande amiga minha, que trabalha lá na área de saúde mental. Quem é? Você fala o nome dela? Posso falar, sim. A Janaína, uma querida, uma grande amiga.